A vastidão gélida da mansão dos Monteiro no Morumbi sempre pareceu esmagar a alma de Maria Clara. As paredes adornadas com obras de arte caríssimas e os lustres de cristal reluzentes não conseguiam disfarçar a frieza cortante daquele lugar opressor. Ela, uma garota simples, nascida e criada no calor humano de Paraisópolis, sentia-se como um pássaro engaiolado em uma prisão de ouro maciço. O silêncio absoluto dos corredores extensos era quebrado apenas pelo eco solitário de seus próprios passos, lembrando-lhe constantemente de sua completa inadequação e solidão naquele mundo implacável da alta sociedade paulistana. Henrique, o herdeiro bilionário do império imobiliário, já não era o homem apaixonado que a havia tirado da favela com promessas de um amor verdadeiro e eterno. O encanto inicial havia se dissolvido rapidamente, revelando um monstro de pura arrogância e crueldade. Seus olhos, antes repletos de promessas doces, agora a encaravam com um desdém insuportável, como se ela fosse apenas um objeto descartável e sem valor. Cada palavra que ele proferia era calculada para humilhá-la, reafirmando dolorosamente o abismo social intransponível que separava a garota pobre do magnata implacável e elitista. Naquela manhã cinzenta e chuvosa, Maria Clara segurava o pequeno teste de gravidez com as mãos trêmulas, o coração batendo descompassado no peito apertado. Duas linhas cor-de-rosa, nítidas e inegáveis, confirmavam a existência de uma nova vida pulsando dentro de seu ventre assustado. Uma mistura avassaladora de alegria instintiva e terror absoluto tomou conta de sua mente frágil e exausta. Ela sabia perfeitamente que um filho não estava nos planos ambiciosos de Henrique, que sempre priorizava o poder e a riqueza acima de qualquer sentimento humano ou ligação familiar genuína. A porta do quarto luxuoso foi aberta bruscamente, revelando a figura alta e imponente de Henrique, vestido com um terno sob medida que custava mais do que a casa do pai dela. Seu semblante estava carregado de uma fúria contida, os punhos cerrados demonstrando uma impaciência habitual que sempre a amedrontava profundamente. Maria Clara tentou instintivamente esconder o objeto de plástico atrás de suas costas trêmulas, mas o olhar predatório do marido capturou o movimento desajeitado em uma fração de segundo, anulando qualquer chance de manter aquele segredo vital e perigoso. Com passos pesados e ameaçadores, ele atravessou o espaço entre eles, agarrando o pulso frágil da esposa com uma força brutal e desnecessária. O teste de gravidez caiu no chão de mármore importado, produzindo um som oco que ecoou no silêncio tenso do ambiente carregado. Henrique olhou para o objeto caído e depois para o rosto pálido de Maria Clara. Uma expressão de desgosto profundo, distorcendo suas feições perfeitamente aristocráticas. A repulsa em seus olhos castanhos era tão evidente e cruel que ela sentiu como se tivesse levado um soco diretamente no estômago. O que significa isso? Sua imbecile. Ela era Snow. A voz grave vibrando com uma raiva assassina que a paralisou completamente. Você acha que vai me prender com um bastardo chorão? Acha que vou permitir que o meu sangue se misture com a escória da sua família miserável de Paraisópolis? As palavras violentas cortaram o ar como navalhas afiadas, dilacerando as últimas esperanças que ela ainda nutria sobre um futuro feliz ao lado daquele homem. As lágrimas quentes começaram a rolar incessantemente por seu rosto, manchando sua pele macia com a dor da humilhação. É o seu filho, Henrique, fruto do amor que você jurou sentir por mim diante do altar. Ela soluçou desesperadamente, tentando tocar o braço dele, implorando por uma compaixão que simplesmente não existia ali. Nós podemos ser uma família de verdade. Podemos construir algo lindo juntos, longe dessa pressão toda. Inocência. Mas a inocência de suas súplicas apenas aumentou a repulsa do milionário, que a empurrou com violência, fazendo-a tropeçar e cair ajoelhada sobre o tapete persa de valor inestimável. Ela embalou o próprio ventre, tentando proteger a vida inocente daquela brutalidade injustificada. A verdade obscura que Maria Clara ignorava era que Henrique já havia traçado um plano diabólico para o seu futuro grandioso. Uma aliança matrimonial bilionária com Isabela.
herdeira implacável de outro conglomerado financeiro colossal. Estava sendo negociada a portas fechadas no coração da cidade. Esse acordo fundiria duas fortunas imensuráveis e garantiria a ele o controle absoluto do mercado nacional de construção civil. A existência de uma esposa grávida, nascida na pobreza absoluta, era um obstáculo inaceitável e escandaloso que precisava ser eliminado rapidamente e sem deixar rastros incriminatórios que arruinassem tudo. Isabela não era uma mulher complacente ou ingênua. Ela exigia pureza e dedicação exclusiva para assinar os contratos milionários que selariam seu destino. Nas reuniões luxuosas regadas a champanhe francês, ela deixara claro que Henrique precisava limpar sua imagem manchada pelo envolvimento com a garota da comunidade. A alta sociedade paulistana já sussurrava comentários maldosos nos clubes de campo, e Isabela odiava ser o centro de fofocas baratas que a rebaixassem. Para Henrique, a escolha entre uma fortuna incalculável e uma família amorosa nunca representou um verdadeiro dilema moral em seu coração vazio, encarando a mulher prostrada aos seus pés. O magnata imobiliário sentiu apenas um frio pragmatismo tomar conta de todos os seus pensamentos lógicos. Um divórcio seria excessivamente demorado, escandaloso e poderia resultar em uma pensão absurda para a criança que carregava seu sobrenome valioso. A imprensa marrom devoraria a história trágica da garota pobre, rejeitada com um filho no ventre, destruindo sua reputação cuidadosamente moldada. Ele precisava de uma solução definitiva e irreversível. Algo que parecesse um destino cruel, provocado pelo acaso, livrando-o de qualquer suspeita ou investigação policial incômoda e prejudicial. O olhar diabólico de Henrique vagou para a grande janela de vidro do quarto, observando a paisagem frenética e caótica de São Paulo, estendendo-se infinitamente. No horizonte distante, a silhueta imponente de sua mais nova e grandiosa obra. Um arranha-céu luxuoso, ainda em construção, rasgava as nuvens escuras da metrópole. Foi nesse momento exato que uma ideia sombria e terrivelmente eficiente começou a germinar no terreno fértil de sua mente psicopata. Um acidente fatal no canteiro de obras seria a resposta perfeita para silenciar Maria Clara e o bebê para todo o sempre. Com uma habilidade teatral digna dos maiores manipuladores sociopatas, Henrique suavizou abruptamente sua expressão raivosa, desenhando uma máscara de falso arrependimento em seu rosto esculpido. Ele se agachou lentamente ao lado da esposa assustada, estendendo uma mão aparentemente gentil para ajudá-la a se levantar do chão frio. Perdoa-me, meu amor. Eu perdi o controle de forma estúpida e injustificável. Ele murmurou com uma voz aveludada, impregnada de uma doçura letal e venenosa. A pressão dos grandes negócios tem sugado a minha sanidade diária. Mas você não merece sofrer as consequências dessa minha exaustão mental. O coração ingênuo de Maria Clara, sempre sedento por qualquer migalha de afeto verdadeiro, acreditou cegamente naquela mudança repentina de comportamento do marido. Ela se agarrou ao corpo dele, derramando lágrimas que agora misturavam o alívio e a esperança de um recomeço milagroso para os dois. O abraço de Henrique era frio como a morte, mas a jovem apaixonada estava tão desesperada para salvar seu casamento fragmentado que ignorou os sinais evidentes de perigo iminente. Ela queria acreditar, com toda a sua fé cristã, que a notícia da paternidade finalmente transformaria o magnata. Nós vamos celebrar essa criança abençoada, eu prometo a você. Minha doce Clara, ele sussurrou em seu ouvido, acariciando os cabelos castanhos dela com movimentos mecânicos e estudados. Hoje à noite, quero que você me acompanhe até o topo do nosso mais novo edifício no centro financeiro. Quero lhe mostrar a vista maravilhosa da cidade, que um dia será completamente dominada pelo nosso futuro herdeiro. A armadilha estava armada, adornada com fitas de amor ilusório e palavras doces, pronta para engolir a vida daquela jovem mulher inocente, nascida na miséria e na simplicidade. Enquanto a tarde avançava melancólica pela cidade cinzenta, Maria Clara preparou-se para a noite com um entusiasmo
que há muito tempo não habitava sua alma sofredora. Ela escolheu um vestido elegante, tentando desesperadamente apagar qualquer vestígio de sua origem humilde para agradar ao homem que julgava amar incondicionalmente. No fundo de seu ser, uma intuição sutil sussurrava avisos temerosos. Um frio estranho na espinha que a fazia estremecer momentaneamente. Mas ela sufocava esses sentimentos com orações fervorosas à Virgem Maria, pedindo proteção e bênçãos para a nova jornada familiar que se anunciava grandiosa. Do outro lado da imensa e desigual metrópole, no coração vibrante de Paraisópolis, João Batista suava sob o sol inclemente enquanto preparava a argamassa. O pedreiro de mãos rústicas e coração puro não parava de pensar na sua única e amada filha, que estava distante naquele castelo sombrio do Morumbi. Sempre que se ajoelhava na pequena igreja da comunidade, ele rezava com lágrimas nos olhos para que o marido rico a tratasse com a dignidade e o respeito que ela merecia. O peito do velho João apertava inexplicavelmente naquela tarde triste e abafada. Uma angústia inexplicável pesava sobre os ombros cansados de João Batista. Um pressentimento sombrio que escurecia sua mente habitualmente serena e iluminada pela fé. Ele tentou focar no trabalho árduo, alinhando os tijolos ásperos com a precisão de um artesão dedicado. Mas a imagem do rosto doce de Maria Clara continuava assombrando seus pensamentos inquietos. O calo em suas mãos contava a história de uma vida de sacrifícios profundos. Tudo para garantir que sua garotinha tivesse educação e não sofresse as humilhações da pobreza extrema, que sempre marcaram o destino cruel de sua própria família. A noite finalmente desceu sobre São Paulo, cobrindo a poluição e as desigualdades sociais, com um manto negro pontilhado por milhões de luzes artificiais cintilantes. O carro luxuoso de Henrique cortou as avenidas engarrafadas. O interior espaçoso, mergulhado em um silêncio pesado e sufocante, que Maria Clara interpretava erroneamente como uma reverência ao momento especial. O motorista particular do magnata os deixou na entrada deserta do canteiro de obras, abandonado temporariamente durante a madrugada silenciosa. A torre de concreto cru e aço retorcido erguia-se monstruosa contra a escuridão absoluta do céu noturno sem estrelas. Henrique dispensou o segurança noturno com uma nota de R$ 100 e uma ordem curta e autoritária, garantindo que estivessem completamente isolados no labirinto de cimento armado. Ele guiou Maria Clara pelos corredores úmidos e poeirentos. A luz fraca de uma lanterna, abrindo caminho por entre andaimes perigosos e montes de entulho perigosamente amontoados, o cheiro forte de cimento fresco e poeira invadia as narinas dela, causando uma leve náusea que ela atribuiu prontamente aos novos sintomas da gravidez recente. A escuridão ao redor parecia sussurrar segredos fúnebres que seu coração apavorado se recusava a escutar. O som distante do trânsito incessante da cidade grande parecia abafado e irreal dentro daquela estrutura colossal e inóspita, aumentando a sensação de isolamento assustador. Eles pararam no 70º andar, onde as paredes ainda não haviam sido levantadas, deixando o vento cortante açoitar impiedosamente seus corpos desprotegidos contra o frio cortante. No centro exato do amplo piso de concreto irregular, uma imensa abertura negra no chão marcava o local futuro onde seria instalado o elevador principal do edifício imponente. Era um abismo profundo e aterrorizante, que parecia conduzir diretamente às entranhas sombrias do inferno. Maria Clara recuou instintivamente, o medo primal tomando conta de seus sentidos em alerta máximo, enquanto o vento forte bagunçava seus cabelos soltos e bem arrumados. Henrique, eu estou com muito frio e assustada. Por favor, vamos voltar para casa agora. Ela pediu com a voz trêmula, segurando firmemente o braço musculoso do marido magnata. No entanto, ele não respondeu. Seus olhos fixos na fresta escura e letal, um sorriso macabro e gélido, começando a distorcer cruelmente as feições perfeitas de seu rosto. O silêncio sepulcral que se seguiu foi o prenúncio da verdadeira catástrofe. O milionário se virou lentamente, soltando-se do aperto desesperado da esposa,
com uma violência repentina que a deixou desequilibrada e completamente vulnerável à beira do abismo. A sua casa é o lixo, Maria Clara, e é para lá que você e esse maldito bastardo vão voltar esta noite. Ele sibilou, a voz transbordando um ódio purulento. O olhar gélido do monstro encontrou os olhos castanhos e arregalados da garota aterrorizada. Enquanto ele levantava as mãos firmes em direção aos ombros trêmulos dela, pronto para executar friamente a sentença final que selaria o seu destino. O terror absoluto paralisou as cordas vocais de Maria Clara, enquanto as mãos frias de Henrique apertavam seus ombros frágeis com uma força desumana. O vento uivava através das vigas de aço expostas do 70º andar, abafando os batimentos frenéticos do seu coração apavorado e o choro contido na garganta seca. Ela olhou no fundo dos olhos escuros do homem que um dia jurou amá-la diante do altar sagrado, buscando desesperadamente um último resquício de humanidade e compaixão. No entanto, encontrou apenas um abismo sombrio de pura maldade, refletindo a crueldade implacável da elite paulistana. Adeus, meu amor, sussurrou o magnata com um sorriso diabólico e sádico, distorcendo seus lábios perfeitos antes de desferir o empurrão definitivo e brutal. O corpo leve da jovem grávida foi lançado violentamente para trás, perdendo o contato seguro com o chão de concreto áspero e frio da construção inacabada. O grito desesperado de Maria Clara ecoou pelo poço escuro do elevador. Uma súplica rasgada e inútil que foi rapidamente engolida pela escuridão profunda e aterrorizante do fosso vertical. A gravidade a puxou sem piedade para o abraço gélido da morte iminente e solitária. A queda livre parecia durar uma eternidade angustiante. Um mergulho vertiginoso no nada absoluto, onde o ar cortava seu rosto manchado pelas lágrimas de pavor. Fragmentos de sua vida humilde e feliz em Paraisópolis passavam como relâmpagos por sua mente confusa, misturando-se com as imagens dolorosas da traição covarde e monstruosa de Henrique. Ela instintivamente cruzou os braços trêmulos sobre o ventre arredondado, tentando em vão proteger o pequeno milagre que florescia dentro dela contra o impacto fatal que se aproximava rapidamente. Orações sussurradas a Nossa Senhora voavam mudas pelo vazio sufocante e sombrio. O estrondo do impacto foi surdo e aterrorizante, seguido por um estalo ensurdecedor de materiais sintéticos se rasgando violentamente sob o peso do corpo despencando. Maria Clara não atingiu o fundo de concreto armado que a esmagaria instantaneamente, mas sim uma grossa rede de segurança laranja. Esquecida pelos operários vários andares abaixo, o solavanco brutal arrancou todo o ar de seus pulmões frágeis, lançando uma onda de dor excruciante e indescritível por cada osso e músculo de seu ser despedaçado. A escuridão piedosa finalmente a engoliu, roubando-lhe a consciência e mergulhando-a em um coma profundo, suspensa precariamente a dezenas de metros do solo inclemente. A estrutura de proteção balançava suavemente com as lufadas de vento frio da madrugada de São Paulo. A malha resistente de nylon industrial cedia perigosamente ao redor do corpo inerte da mulher ferida, rangendo com um som metálico e fantasmagórico no silêncio opressor da obra parada. O sangue quente e escuro começou a escorrer lentamente de um corte profundo em sua testa pálida, pingando no abismo infinito como lágrimas carmesim choradas pela própria vida. Ela estava presa no purgatório entre o céu estrelado e o inferno, muito acima daquela cena trágica e silenciosa. Henrique Monteiro debruçou-se cautelosamente sobre a beirada irregular do fosso escuro, forçando a visão para tentar enxergar o fundo. O breu total engolia qualquer sinal visual, garantindo ao milionário arrogante a falsa e reconfortante certeza de que seu plano nefasto havia sido executado com perfeição cirúrgica. Ele ajeitou o colarinho impecável da camisa de seda importada, alisando as rugas invisíveis com as mãos trêmulas pela adrenalina assassina que corria em suas veias nobres. Um suspiro longo de alívio macabro escapou de seus lábios frios e calculistas, caminhando com a postura ereta e orgulhosa de um predador que acaba de abater sua presa vulnerável. O herdeiro desceu as escadas intermináveis de concreto,
Ele já ensaiava mentalmente o roteiro trágico que contaria aos delegados de polícia corruptos, simulando o desespero de um marido inconsolável, cuja esposa grávida tropeçou acidentalmente na escuridão. O dinheiro infinito de sua família tradicional cobriria qualquer brecha na investigação criminal, comprando peritos e calando testemunhas inconvenientes que ousassem questionar a sua versão impecável dos fatos. O futuro glorioso ao lado da herdeira Isabela estava finalmente livre de empecilhos. As horas arrastaram-se dolorosamente lentas enquanto o corpo mutilado de Maria Clara pendia vulnerável sobre o abismo de concreto armado no coração da cidade adormecida. O frio penetrante da madrugada paulistana infiltrava-se em seus ossos fraturados, servindo paradoxalmente como um estímulo cruel que a impedia de mergulhar no sono eterno. Gota após gota, a chuva fina e gelada começou a cair das nuvens pesadas, lavando o sangue seco em seu rosto pálido e misturando-se com as lágrimas silenciosas da agonia. Um gemido fraco e rouco escapou de seus lábios trincados e roxos pelo frio intenso. A consciência retornou como um relâmpago doloroso, trazendo consigo a percepção esmagadora de um corpo dilacerado e uma traição espiritual que feria ainda mais profundamente. Maria Clara tentou mover os dedos adormecidos da mão direita, sendo recompensada com uma pontada lancinante que subiu pelo braço quebrado, arrancando um grito sufocado de desespero, abafado. Seus olhos castanhos abriram-se lentamente, deparando-se com a trama laranja da rede de proteção que a envolvia como um casulo macabro e milagroso ao mesmo tempo. A misericórdia divina havia interferido naquele destino trágico, concedendo-lhe uma segunda chance improvável e dolorosa. O pânico animal ameaçou dominá-la completamente, quando percebeu a fragilidade da lona esgarçada que a separava da queda livre rumo à morte violenta e certa. Cada respiração ofegante fazia a estrutura precária balançar perigosamente, testando os limites desgastados das cordas que aprendiam as vigas de sustentação da obra monumental, com um esforço sobre-humano alimentado pelo puro instinto maternal. Ela deslizou a mão esquerda intocada até o próprio ventre, tateando através do tecido rasgado do vestido elegante. Um calor reconfortante emanou daquela região dolorida, sussurrando uma promessa silenciosa de que a criança guerreira continuava viva. Senhor Jesus, protegei o meu bebê inocente. Ela murmurou repetidamente, os lábios ressecados movendo-se em uma oração fervorosa que cortava a solidão esmagadora da noite escura. A fé inabalável, plantada em seu coração desde a infância sofrida nos becos estreitos de Paraisópolis, era a única âncora que a mantinha sã naquela situação desesperadora. Ela se recusava a ceder à escuridão reconfortante da morte iminente, pois agora carregava a responsabilidade sagrada de proteger aquela pequena alma das garras cruéis do pai psicopata. Maria Clara cerrou os dentes e suportou estoicamente as ondas sucessivas de dor física. A quilômetros de distância dali, na modesta e acolhedora casa de alvenaria aparente no meio da favela vibrante, o velho João Batista acordou sobressaltado. Um pesadelo terrível o fizera gritar na escuridão do quarto pequeno. O coração batendo descontrolado no peito, marcado pelo suor frio e pelo terror inexplicável. Ele sonhou que um corvo negro gigantesco arrancava violentamente a única rosa branca que cultivava com amor em seu humilde jardim de esperança e resignação cristã. O pedreiro experiente sentou-se na beirada da cama estreita, apertando o terço de madeira desgastada com as mãos grossas e calosas. Uma dor aguda no peito o alertou de que algo terrível e irreparável havia acontecido com sua amada menina, seu maior tesouro neste mundo cruel. Ele caiu de joelhos no chão de cimento batido, as lágrimas grossas molhando seu rosto enrugado pelo tempo e pelo sofrimento diário da vida dura. O relógio na parede descascada marcava 4 horas da manhã, um horário marcado pelo silêncio sepulcral que antecede o despertar agitado da metrópole impiedosa e desigual. João clamou a Deus com a voz embargada, implorando por clemência e proteção divina para sua filha inocente. Os primeiros raios de sol começaram a rasgar as nuvens carregadas,
tingindo os arranha-céus de vidro do centro financeiro com tons melancólicos de dourado e cinza. O canteiro de obras grandioso de Henrique Monteiro despertou gradualmente com a chegada dos operários cansados, que carregavam marmitas simples e as frustrações da vida operária. O barulho das betoneiras e dos guindastes mecânicos quebrou o silêncio da manhã fria, marcando o início de mais um dia extenuante de trabalho braçal intenso. Ninguém suspeitava que um terrível segredo manchado de sangue aguardava silenciosamente nas entranhas daquele monstro de concreto. Mestre Carlos, o encarregado severo e meticuloso daquela construção monumental, fazia sua ronda matinal rotineira para inspecionar os equipamentos de segurança e as marcações estruturais. Ao se aproximar do fosso do elevador central no 30º andar, seu olhar treinado captou uma anomalia perturbadora na rede de proteção instalada provisoriamente. A malha laranja estava perigosamente tensionada para baixo, formando uma bolsa afundada que indicava claramente a presença de um peso extraordinário e inesperado ali. O coração do trabalhador experiente disparou, temendo que algum de seus homens tivesse despencado durante o confuso e apressado turno da noite, com passos cautelosos e a respiração suspensa. O mestre de obras debruçou-se sobre a beirada de proteção, iluminando o buraco escuro com sua lanterna potente. O feixe de luz amarela revelou a cena horripilante, o corpo inerte de uma mulher jovem, com roupas finas cobertas de poeira e sangue coagulado. O choque momentâneo cedeu lugar a um grito de alerta desesperado que ecoou por todo o pavimento vazio, convocando imediatamente os outros operários da obra paralisada. A confusão instalou-se rapidamente, o medo e a urgência, misturando-se nos rostos perplexos dos trabalhadores que correram para ajudar. Sirenes estridentes rasgaram a monotonia do trânsito caótico de São Paulo. Viaturas da polícia militar e ambulâncias dos bombeiros convergindo rapidamente para o local do desastre. A operação de resgate foi extremamente delicada e tensa, exigindo equipamentos especiais de rapel e o esforço conjunto de vários homens fortes e corajosos. Maria Clara foi içada lentamente do abismo assustador, presa firmemente a uma maca rígida que impedia qualquer movimento brusco capaz de agravar suas lesões severas e múltiplas. Os paramédicos trabalhavam freneticamente, injetando adrenalina e estabilizando seus sinais vitais que piscavam fracos como uma vela moribunda. No momento exato em que a maca tocou o chão firme do térreo caótico, a jovem ferida abriu os olhos inchados por uma fração de segundo. Sua visão turva e embaçada captou a claridade ofuscante do céu matinal e os rostos preocupados dos socorristas suados que lutavam bravamente por sua vida. Ela tentou balbuciar o nome do marido cruel, mas apenas um sussurro ininteligível escapou de seus lábios ensanguentados antes de mergulhar novamente na escuridão do coma profundo. A máscara de oxigênio foi colocada apressadamente em seu rosto pálido, enquanto a ambulância acelerava rumo ao hospital. No luxuoso e isolado escritório da presidência de seu império imobiliário, Henrique Monteiro tomava um café expresso enquanto acompanhava as cotações da Bolsa de Valores. O telefone fixo sobre a mesa de mogno maciço tocou de maneira estridente, cortando a música clássica suave que preenchia o ambiente perfeitamente climatizado. Era o delegado corrupto da região nobre, o homem que estava na folha de pagamento do magnata para garantir a tranquilidade de seus negócios sombrios. A notícia de que Maria Clara havia sobrevivido miraculosamente à queda fatal atingiu o bilionário como uma marreta invisível e devastadora. A xícara de porcelana finíssima escorregou das mãos trêmulas de Henrique, estilhaçando-se no tapete caríssimo e derramando o líquido escuro como uma premonição assustadora. Um pânico incontrolável apoderou-se de sua mente fria, desmoronando a ilusão de controle absoluto que ele ostentava orgulhosamente diante da alta sociedade da metrópole. Se aquela garota insignificante sobrevivesse para contar a verdade terrível, toda a sua fortuna incalculável e o casamento estratégico com Isabela virariam poeira espalhada pelo vento forte. Ele exigiu asperamente que a polícia transferisse a paciente para o hospital público mais precário, dificultando qualquer cuidado médico adequado. A ambulância cruzou a cidade desigual e implacável,
afastando-se dos luxuosos hospitais privados do centro e dirigindo-se para a periferia superlotada e carente de recursos. Por ordem expressa de forças ocultas e endinheiradas, o destino de Maria Clara foi selado no pronto-socorro caótico de um hospital estadual decadente e esquecido. Ali, entre macas nos corredores úmidos e enfermeiros sobrecarregados pelo desespero diário, a garota de Paraisópolis lutaria contra a morte em condições desumanas e absolutamente indignas. O plano meticuloso de Henrique falhara miseravelmente na execução, mas ele faria de tudo para corrigir o erro fatal, enquanto os médicos exaustos lutavam desesperadamente para estancar hemorragias internas e estabilizar a paciente anônima. A notícia trágica viajou rápido pelos becos sinuosos da favela. Um vizinho trabalhador, que prestava serviço naquela mesma obra monumental, reconheceu as feições delicadas da filha amada do querido e respeitado pedreiro João Batista, correndo a passos largos e com os pulmões queimando pelo esforço. Ele levou o aviso aterrador até a porta da humilde residência marcada pela fé católica. A tempestade de dor e fúria estava prestes a desabar implacavelmente sobre a vida aparentemente perfeita do intocável magnata paulistano. O sol forte da manhã castigava as ruelas estreitas de Paraisópolis quando o vizinho esbaforido bateu desesperadamente na porta de madeira lascada da casa modesta. João Batista, com as mãos calejadas ainda sujas da argamassa matinal, abriu a fresta com um sorriso cansado que rapidamente desapareceu diante do rosto pálido do amigo. As palavras tropeçaram na boca do operário assustado, relatando a tragédia incompreensível que havia se abatido sobre a doce e inocente Maria Clara no canteiro de obras. O mundo inteiro pareceu desabar sobre os ombros curvados do velho pedreiro, afogando sua alma pura em um oceano sombrio de desespero absoluto. Sem conseguir formular uma única frase coerente, João largou a colher de pedreiro no chão poeirento e correu pelas ladeiras íngremes e irregulares da favela vibrante. O coração do pai amoroso batia com uma força avassaladora, ameaçando rasgar o peito apertado pela angústia sufocante de perder seu único e maior tesouro terreno. Ele pegou o primeiro ônibus lotado que descia para a região central da metrópole, ignorando o calor humano opressivo e o trânsito caótico de São Paulo. Lágrimas silenciosas e quentes escorriam por seu rosto enrugado, lavando a poeira da vida dura enquanto ele sussurrava orações fragmentadas e desesperadas. O cenário desolador do hospital público estadual atingiu João Batista como um soco brutal no estômago vazio, revelando a face mais cruel da desigualdade social brasileira. Corredores úmidos exalavam um cheiro forte de éter misturado com o suor de dezenas de pacientes abandonados à própria sorte em macas improvisadas e enferrujadas. Enfermeiras exaustas corriam de um lado para o outro, tentando suprir a falta crônica de médicos e de equipamentos básicos para salvar vidas anônimas e marginalizadas. O pedreiro abriu caminho em meio à multidão sofredora, os olhos arregalados, buscando qualquer informação sobre a sua filha gravemente ferida e indefesa. Após horas de uma agonia excruciante, aguardando na recepção caótica e barulhenta, um jovem médico residente com olheiras profundas finalmente chamou o nome de João Batista. Ele foi conduzido a uma unidade de terapia intensiva, improvisada, onde o zumbido constante de monitores cardíacos antigos quebrava o silêncio pesado da sala gelada. Ao se aproximar do leito no canto escuro, as pernas do velho tremeram violentamente, cedendo sob o peso insuportável da realidade trágica que se revelava aos seus olhos. Maria Clara repousava inerte. A pele antes corada agora ostentava uma palidez cadavérica assustadora sob os curativos ensanguentados e tubos plásticos transparentes e essenciais. O rosto angelical da jovem estava desfigurado por hematomas roxos e cortes profundos, um retrato cruel da violência extrema que seu corpo frágil havia suportado calado. A respiração mecânica e superficial era a única prova de que a alma gentil de Maria Clara ainda lutava bravamente para não abandonar este mundo cruel. João tocou delicadamente a mão fria da filha,
chorando copiosamente enquanto o médico explicava a gravidade das múltiplas fraturas e do coma induzido por trauma craniano. O milagre maior, contudo, residia no ventre da garota, onde o batimento cardíaco do bebê permanecia teimosamente constante, resistindo bravamente à tragédia. A dor dilacerante do pai amoroso foi abruptamente interrompida pela chegada truculenta de 2 investigadores da Polícia Civil, ostentando ternos baratos e atitudes extremamente arrogantes. Eles não demonstraram qualquer pingo de empatia diante do sofrimento evidente de João, tratando a tragédia familiar com um distanciamento burocrático, frio e altamente suspeito. O delegado encarregado do caso, cujo bolso já estava forrado com o dinheiro sujo do Império Monteiro, pigarreou secamente antes de proferir a conclusão oficial e mentirosa. O teatro macabro da impunidade começava a ser encenado bem ali, pisoteando a verdade inegável com botas pesadas de corrupção sistêmica escancarada, com uma voz monótona e ensaiada. O policial corrupto declarou que o terrível incidente não passava de um trágico e lamentável acidente de invasão de propriedade. Segundo o relatório forjado nas sombras, Maria Clara teria entrado furtivamente no canteiro de obras restrito durante a madrugada chuvosa, sem qualquer autorização prévia ou justificativa. A narrativa absurda sugeria que ela havia tropeçado na escuridão por negligência própria, isentando totalmente o magnata Henrique Monteiro de qualquer responsabilidade civil ou criminal futura. As palavras do investigador soaram como chicotadas na alma íntegra do velho pedreiro, que conhecia perfeitamente a índole honesta de sua menina. A indignação ferveu nas veias grossas de João Batista, transformando a tristeza paralisante em uma fúria incandescente e justa contra aquela desculpa esfarrapada e mentirosa. Ele sabia que sua filha, grávida e medrosa, jamais se aventuraria sozinha em uma construção abandonada e perigosa no meio da noite gelada de São Paulo. A intuição paterna gritava alto em sua mente lúcida, apontando o dedo acusador diretamente para o genro milionário, prepotente e controlador, que a havia rejeitado abertamente. O brilho sinistro nos olhos do delegado confirmou para o pedreiro humilde que a justiça dos homens já havia sido comprada e silenciada. Isso é uma mentira suja e deslavada, gritou João, a voz rouca ecoando pelos corredores silenciosos da UTI, atraindo olhares assustados das enfermeiras de plantão noturno. Minha Clara é a esposa do dono daquela maldita obra. Ela foi levada para lá de propósito, por aquele monstro engravatado que vocês estão acobertando covardemente. Os policiais trocaram um olhar de cumplicidade cínica, ameaçando prender o velho, desesperado por desacato à autoridade, caso ele continuasse com aquelas acusações graves e infundadas. O sistema apodrecido protege aos ricos com garras de ferro, esmagando os pobres sob o peso esmagador de sua máquina institucionalizada, engolindo a seco as palavras ásperas que ameaçavam explodir de seus lábios trêmulos. João percebeu dolorosamente que a força bruta não lhe traria nenhuma vantagem real. Ele estava lutando contra um império financeiro colossal, capaz de calar a mídia sensacionalista, comprar juízes respeitados e distorcer a realidade com algumas transferências bancárias milionárias. A impunidade era a verdadeira lei que regia as mansões fortificadas do Morumbi, onde homens como Henrique Monteiro brincavam de deuses com as vidas dos menos favorecidos. O pedreiro abaixou a cabeça grisalha, ocultando o brilho perigoso de determinação absoluta que começava a incendiar seu olhar profundo e envelhecido. No dia seguinte, um verdadeiro circo midiático foi montado na entrada precária do hospital estadual para registrar a chegada teatral do suposto marido enlutado e inconsolável. Henrique Monteiro desceu de seu carro blindado, usando óculos escuros e uma expressão de tristeza artificial cuidadosamente ensaiada para as lentes ávidas dos fotógrafos de fofoca. Ele declarou aos microfones sua dor profunda pelo acidente trágico, prometendo arcar com todos os custos médicos, numa demonstração nojenta de falsa filantropia e amor conjugal. A encenação cínica do milionário provocou náuseas no estômago de João,
que assistia a tudo escondido nas sombras escuras de um corredor. O magnata caminhou pelos corredores sujos, ladeado por seguranças particulares truculentos, exalando um perfume caro que contrastava violentamente com o cheiro de morte e doença local. Ao entrar no quarto de Maria Clara, Henrique mal olhou para o corpo machucado da mulher que havia tentado assassinar a sangue frio na noite anterior. O sorriso microscópico de alívio cruel que surgiu no canto dos lábios perfeitos do bilionário não escapou aos olhos atentos e furiosos do velho pai escondido. Aquela fração de segundo de pura maldade exposta confirmou sem sombra de dúvidas quem era o verdadeiro demônio responsável por aquela desgraça familiar, incapaz de suportar a presença tóxica do genro assassino, respirando o mesmo ar que sua filha acamada. João Batista recuou em silêncio pelos corredores labirínticos do hospital. Ele encontrou refúgio na pequena e humilde capela do edifício decadente. Um espaço apertado e mal iluminado, onde familiares desesperados despejavam suas últimas gotas de esperança. Bancos de madeira desgastada rangiam sob o peso de almas aflitas, enquanto velas baratas derretiam lentamente diante das imagens sacras de santos com os rostos descascados. O ambiente cheirava a cera queimada e a lágrimas secas de orações que muitas vezes pareciam não alcançar os céus silenciosos. O pedreiro caiu de joelhos diante do grande crucifixo de madeira escura pendurado na parede central, sentindo o peso do mundo esmagar suas costas curvadas. Ele ergueu os olhos marejados para a figura ensanguentada de Jesus Cristo, buscando algum conforto divino que pudesse aliviar a dor insuportável que dilacerava seu coração paterno. As mãos rústicas, acostumadas a erguer paredes sólidas e misturar cimento pesado, agora se apertavam em uma prece muda, trêmulas pela raiva contida e pelo desespero profundo. O silêncio da capela foi quebrado apenas pelos soluços roucos e sofridos que escapavam incontrolavelmente da garganta seca do velho homem humilde. Senhor, vós que conheceis os segredos ocultos nos corações dos homens cruéis, vede a injustiça terrível que destruiu a vida da minha doce e pura menina. João sussurrou. Sua voz embargada carregava a força ancestral de gerações de trabalhadores brasileiros oprimidos, clamando por uma justiça verdadeira que os tribunais corruptos da terra jamais lhes concederiam. Eles têm o dinheiro infinito que compra as leis e cala as autoridades, mas eu tenho a fé inabalável em vossa justiça, suprema e infalível. Meu Deus! O velho fechou os olhos com força, permitindo que as lágrimas quentes lavassem sua alma manchada pela dor extrema. Enquanto a cera quente das velas derretia e escorria pelo altar improvisado, uma transformação silenciosa e poderosa começava a ocorrer no interior turbulento de João Batista. A tristeza paralisante que o havia dominado nas últimas horas caóticas começou a endurecer, transformando-se em um bloco sólido e indestrutível de determinação fria e calculista. O homem humilde de Paraisópolis compreendeu que chorar não salvaria a vida de Maria Clara, nem garantiria o futuro da criança inocente que lutava no ventre dela. Ele precisava agir com sabedoria e astúcia para derrubar o gigante intocável que havia pisoteado brutalmente os sonhos brilhantes de sua amada família. João abriu as mãos calejadas, encarando as cicatrizes profundas e os calos amarelados conquistados após décadas de trabalho exaustivo nas fundações e estruturas de grandes edifícios. Aquelas mesmas mãos construíram anonimamente os arranha-céus luxuosos, onde os ricos e poderosos escondiam seus pecados vergonhosos e tramavam suas falcatruas milionárias a portas perfeitamente fechadas. Ele conhecia intimamente cada viga de aço, cada poço de elevador escuro e cada duto de ventilação esquecido nas entranhas monumentais das obras da construtora gigante Monteiro. O império de Henrique fora erguido sobre o suor e o sangue de trabalhadores invisíveis como ele. E agora isso mudaria radicalmente. Eu juro por vós, meu Senhor Jesus Cristo, e pela vida inocente do meu neto, que ainda não viu a luz deste mundo desigual e cruel, murmurou o velho. A chama trêmula de uma vela refletiu no olhar sombrio de João, revelando uma promessa inquebrável, selada nas profundezas dolorosas de sua alma, outrora pacífica
e agora ferida implacavelmente. Eu usarei essas mesmas mãos de pedreiro humilde para desmoronar pedra por pedra do império maldito daquele assassino engravatado que tentou destruir a minha família inteira. O juramento não carregava o ódio cego da vingança banal, mas sim a clareza cortante de uma justiça divina em marcha absoluta. Ao se levantar do chão de cerâmica fria da capela silenciosa, João Batista sentiu que suas pernas não tremiam mais com a incerteza do amanhã sombrio. Ele ajeitou a camisa surrada sobre os ombros largos, adotando a postura ereta de um general veterano, preparando-se mentalmente para a batalha mais importante e perigosa de sua vida. O homem pacato e submisso, que sempre aceitou resignadamente o seu lugar inferior na hierarquia social brasileira, havia morrido ali, ajoelhado diante do altar antigo e manchado de lágrimas. Em seu lugar, nascia um anjo vingador implacável, armado com o conhecimento invisível dos alicerces mais profundos da grande metrópole, retornando ao ambiente clínico e estéril da unidade de terapia intensiva. João encontrou Maria Clara estabilizada, porém ainda aprisionada nas correntes invisíveis e pesadas de um coma profundo. Ele acariciou o rosto pálido da filha com uma ternura infinita, prometendo silenciosamente que ela acordaria em um mundo onde o monstro arrogante já não representaria nenhum perigo letal. A respiração ritmada do maquinário hospitalar parecia sussurrar uma melodia constante de resistência silenciosa, incentivando o coração guerreiro do velho pai a iniciar sua jornada sombria. A semente de uma vingança engenhosa e letal acabava de germinar de forma perigosa nas sombras escuras do hospital precário e totalmente esquecido. Nas semanas lentas e angustiantes que se seguiram, o pedreiro experiente solicitou discretamente seus antigos contatos no Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil de São Paulo. Ele começou a organizar meticulosamente as suas ferramentas de trabalho desgastadas, selecionando instrumentos específicos que seriam cruciais para a invasão silenciosa e invisível que estava planejando executar secretamente, sob o disfarce perfeito de um simples operário de manutenção corretiva. João Batista iria se infiltrar nos bastidores luxuosos e proibidos das empresas bilionárias do poderoso grupo financeiro Monteiro. O xadrez mortal entre a formiga operária e o leão capitalista feroz estava prestes a começar com movimentos incrivelmente letais e perfeitamente calculados. O magnata Henrique, cego por sua própria arrogância desmedida e focado apenas nos preparativos ostentadores de seu luxuoso casamento milionário com Isabela, não suspeitava do perigo rastejante. Ele acreditava fielmente que o silêncio da garota favelada no hospital precário garantia a proteção definitiva do seu segredo terrível e sujo, manchado pelo sangue inocente de sua família. No entanto, o bilionário ignorava a fúria devastadora de um pai ferido e destemido, disposto a sacrificar sua própria liberdade para corrigir os erros grotescos da justiça dos homens. O castigo divino estava sendo forjado com maestria e silêncio absoluto no calor incandescente das ferramentas rústicas de um velho e determinado construtor civil. O uniforme desbotado da empresa de manutenção terceirizada serviu como a camuflagem perfeita para João Batista iniciar sua missão arriscada e silenciosa. Com o crachá falsificado pendurado no pescoço cansado e a pesada caixa de ferramentas metálica nas mãos calejadas, ele caminhou com passos firmes em direção ao imponente edifício sede do Império Monteiro, localizado no coração pulsante da Avenida Faria Lima. O arranha-céu de vidro espelhado refletia a riqueza obscena da elite paulistana. Para os engravatados arrogantes que desfilavam pelo saguão luxuoso, o velho pedreiro era apenas mais um fantasma invisível destinado a consertar os encanamentos sujos. A segurança ostensiva do prédio gigantesco focava implacavelmente nos visitantes engravatados, ignorando por completo a entrada de serviço escura e úmida nos fundos. João conhecia aquele labirinto de concreto subterrâneo com a palma da própria mão, pois havia trabalhado exaustivamente nas fundações profundas daquele mesmo edifício anos atrás. Ele deslizou pelos corredores estreitos e mal iluminados, desviando habilmente das câmeras de vigilância rotativas, cujos pontos cegos
ele havia memorizado perfeitamente durante a construção. O cheiro de mofo e poeira industrial era o seu ambiente natural. O território sombrio, onde ele reinava absoluto e sem qualquer rival. O objetivo inicial do pedreiro vingativo não era o escritório presidencial luxuoso de Henrique, mas sim o coração tecnológico que controlava toda a estrutura, a sala dos servidores. Utilizando uma chave mestra rudimentar, forjada em sua própria oficina na favela, João abriu a porta de ferro pesada do quadro de distribuição elétrica principal. Com movimentos precisos de um cirurgião experiente, ele conectou um pequeno dispositivo de interceptação de dados aos cabos de fibra óptica cruciais do sistema corporativo. O aparelho minúsculo, adquirido no mercado clandestino do centro, começou a sugar vorazmente as informações sigilosas da construtora bilionária. No silêncio tenso e poeirento do porão escuro, a pequena luz verde do dispositivo piscava ritmicamente, confirmando o sucesso absoluto da primeira fase de seu plano engenhoso. João sorriu amargamente no escuro, sabendo que as muralhas intransponíveis do castelo de Henrique Monteiro acabavam de ser silenciosamente violadas por um homem humilde e invisível. Ele trancou cuidadosamente o painel elétrico enferrujado, apagando qualquer mínimo vestígio de sua presença física antes de retornar pelo mesmo caminho subterrâneo. A primeira semente da destruição total havia sido plantada no solo fértil da arrogância desmedida do jovem magnata inescrupuloso e cruel. De volta ao conforto humilde de sua casa modesta em Paraisópolis, João encarou a tela brilhante de um notebook antigo, emprestado por um vizinho solidário da comunidade. Gigabytes de planilhas complexas, contratos obscuros e e-mails criptografados inundaram o disco rígido, revelando a teia colossal de corrupção que sustentava o império inabalável da família Monteiro. No entanto, o jargão financeiro sofisticado e os números estratosféricos pareciam um idioma alienígena incompreensível para o velho trabalhador acostumado apenas com cimento e tijolos. Ele compreendeu rapidamente que precisaria de ajuda especializada para decifrar os segredos letais escondidos naquelas pastas virtuais. A esperança de João residia em um jovem e brilhante contador nascido nos becos da favela, que agora trabalhava arduamente em uma renomada empresa de auditoria independente. Marcos devia sua formatura universitária suada à generosidade silenciosa do velho pedreiro, que havia ajudado a pagar suas mensalidades atrasadas em momentos de puro desespero financeiro familiar. Em um encontro noturno e clandestino na pequena igreja da comunidade, João entregou o pendrive prateado nas mãos trêmulas do rapaz, implorando por lealdade e sigilo. O destino de Henrique agora dependia da análise meticulosa daqueles arquivos confidenciais roubados na calada. Nas madrugadas seguintes, trancado em seu quarto apertado, Marcos dissecou a anatomia financeira apodrecida da construtora Monteiro com o espanto crescente de um investigador criminal experiente. O jovem auditor descobriu rapidamente uma vasta rede intrincada de empresas de fachada, criadas estrategicamente em paraísos fiscais, isolados para lavar o dinheiro sujo de corrupção sistêmica. Havia registros detalhados de propinas milionárias pagas, sistematicamente, a políticos influentes e fiscais públicos para garantir a aprovação rápida e irregular de obras gigantescas. O abismo de criminalidade corporativa de Henrique era infinitamente mais profundo e sombrio do que João Batista poderia imaginar. A descoberta mais assustadora e revoltante, no entanto, residia nas especificações técnicas forjadas dos materiais de construção utilizados nos projetos de habitação popular, patrocinados pelo governo, para maximizar seus lucros exorbitantes e garantir a ostentação de sua vida luxuosa. Henrique havia ordenado pessoalmente a compra de cimento adulterado e aço de péssima qualidade. Milhares de famílias inocentes estavam morando em verdadeiras armadilhas de concreto armado, edifícios frágeis que poderiam desabar a qualquer momento com o mínimo abalo estrutural. O monstro que empurrara Maria Clara não hesitava em sacrificar milhares de vidas pobres em nome da absoluta ganância. Enquanto as provas incriminatórias se acumulavam no quarto modesto de Marcos, a alta sociedade paulistana
fervilhava com os preparativos suntuosos para o casamento iminente do ano. Henrique e a herdeira Isabela estampavam as capas brilhantes das principais revistas de celebridades, exibindo sorrisos falsos e joias exclusivas que custavam o equivalente a hospitais inteiros. O magnata passeava pelos clubes de golfe restritos, sentindo-se um verdadeiro deus intocável na terra, brindando ao seu futuro grandioso com taças de champanhe francês caríssimo. Ele ignorava completamente a tempestade silenciosa e devastadora que se formava implacavelmente nas sombras da periferia esquecida. A impunidade alimentava a audácia criminosa de Henrique, que convocou uma reunião secreta em um restaurante fechado exclusivamente para alinhar os próximos pagamentos de propina governamental. Cercado por empreiteiros corruptos e lobistas engravatados, ele debochou cruelmente das leis ambientais e das normas de segurança do trabalho que atrasavam seus empreendimentos colossais. Ele exigiu que os novos prédios residenciais fossem erguidos na metade do tempo previsto, ameaçando destruir financeiramente qualquer fornecedor medroso que ousasse questionar suas ordens tirânicas. A arrogância do jovem bilionário o cegava perfeitamente para as rachaduras microscópicas que começavam a comprometer o alicerce de seu império. Aproveitando a ausência de fiscalização nos canteiros de obras irregulares durante a madrugada, João Batista reiniciou suas invasões calculadas com a precisão de um fantasma experiente. Vestindo roupas escuras e munido de ferramentas de coleta especializadas, ele penetrou furtivamente nos novos projetos de arranha-céus encomendados diretamente pelo arrogante Henrique Monteiro. Com uma extrema destreza, o pedreiro extraiu amostras cilíndricas do concreto fresco das vigas de sustentação principais e retirou pedaços dos vergalhões de aço comprometidos pela ferrugem prematura. Aquelas provas físicas irrefutáveis seriam a pá de cal definitiva sobre a reputação intocável da família de bilionários imundos. Todas as noites, após concluir suas missões perigosas de espionagem industrial, João visitava o hospital público decadente, onde sua filha permanecia presa no coma profundo. Sentado na cadeira de plástico desconfortável, ao lado do leito frio, ele sussurrava no ouvido de Maria Clara os progressos incríveis de sua investigação implacável. Ele segurava a mão frágil e pálida da jovem, prometendo repetidamente que os responsáveis por aquela tragédia brutal pagariam cada centavo com lágrimas de sangue e desespero. O batimento rítmico do coração do bebê no monitor era o combustível sagrado que alimentava a fúria justa do pai. A peça final do quebra-cabeça destrutivo repousava no escritório blindado e luxuoso de Henrique, protegido por sistemas de segurança de última geração e guardas armados impiedosos. Segundo os arquivos digitais decodificados por Marcos, existia um caderno de capa preta guardado em um cofre analógico, contendo anotações manuscritas de todas as propinas e assassinatos. Esse documento físico ligaria o magnata diretamente ao delegado de polícia corrupto que havia encoberto brutalmente o empurrão intencional que quase matou Maria Clara. Recuperar esse diário macabro exigiria uma manobra incrivelmente arriscada, flertando abertamente com a prisão imediata ou a morte extremamente violenta, na véspera de um feriado prolongado que esvaziou a metrópole paulistana. João iniciou a invasão mais audaciosa e perigosa de toda a sua vida sofrida. Através do poço de ventilação estreito e sufocante do edifício sede da construtora gigante, ele rastejou dolorosamente por dezenas de metros acima do teto de gesso falso. O pó escuro invadia seus pulmões cansados, enquanto o suor frio escorria por seu rosto, marcado pela tensão extrema de estar flutuando sobre o covil do inimigo letal. Cada movimento precisava ser milimetricamente calculado para não acionar os sensores de movimento a laser de última geração. Ao alcançar a grade metálica exata, que dava acesso direto ao gabinete opulento do presidente da construtora, o pedreiro retirou os parafusos silenciosamente, com maestria absoluta. Ele desceu pendurado por uma corda preta resistente, aterrissando suavemente no tapete persa caríssimo que adornava o chão frio do escritório, mergulhado em total escuridão noturna. O ambiente cheirava fortemente a uísque importado e charutos cubanos caros. Um aroma enjoativo
que embrulhou o estômago de João, lembrando-o da arrogância nojenta do assassino de sua filha. Com a respiração controlada, ele caminhou até o quadro renascentista que ocultava o cofre incrustado na parede. Removendo a pintura pesada com cuidado cirúrgico, o velho revelou o disco de metal brilhante que protegia os segredos mais podres da elite da construção civil. Utilizando um estetoscópio médico furtado do próprio hospital onde Maria Clara estava internada, João encostou o metal gelado na porta de aço maciço e impenetrável. Ele girou o botão vagarosamente, os dedos calejados, concentrados em captar o mínimo som dos pinos internos, se encaixando perfeitamente nos cilindros invisíveis do mecanismo complexo. Minutos que pareceram séculos se arrastaram agoniantes, até que o último clique surdo e libertador ecoou no silêncio absoluto do amplo escritório. A pesada porta de aço abriu com um rangido metálico abafado, revelando pilhas impressionantes de dólares em espécie, joias brilhantes e pequenos pendrives de armazenamento criptografado. No entanto, os olhos de João ignoraram completamente as riquezas materiais obscenas, focando instantaneamente no pequeno caderno de couro sintético preto escondido no fundo escuro. Com as mãos tremendo levemente pela adrenalina pura, ele folheou as páginas pautadas, confirmando a existência das confissões manuscritas e detalhadas da mente sociopata do magnata imobiliário. Cada linha escrita ali representava uma condenação criminal absoluta e inescapável para Henrique e seus aliados políticos corruptos e poderosos. Em vez de roubar o documento original e alertar prematuramente o inimigo astuto sobre a quebra letal de sua segurança pessoal máxima, o pedreiro optou pela discrição, utilizando uma pequena câmera fotográfica de alta resolução. Ele registrou silenciosamente cada página comprometedora do caderno negro, sob a luz fraca de uma lanterna minúscula, terminado o serviço minucioso e exaustivo. Ele guardou o diário exatamente na mesma posição em que o encontrou, trancando o cofre e reposicionando o quadro renascentista pesado. A emboscada judicial perfeita estava completamente documentada e pronta para ser disparada contra o peito arrogante daquela terrível família. O retorno pelos dutos de ventilação escuros foi ainda mais extenuante para o corpo envelhecido de João, que precisava lutar contra a exaustão muscular e a falta de ar. O barulho distante dos passos pesados dos seguranças noturnos ecoou pelos corredores vazios exatamente no momento em que ele selava a última grade do poço estreito, com o cartão de memória precioso escondido firmemente dentro do sapato desgastado. Ele emergiu na rua deserta pouco antes do amanhecer cinzento da metrópole caótica. A brisa fria da manhã bateu em seu rosto suado, trazendo consigo o cheiro inconfundível da vitória vingativa iminente. Nos dias subsequentes, um arsenal de informações letais foi metodicamente compilado pelo jovem contador Marcos e pelo pedreiro humilde, com enorme sede de justiça divina. O dossiê explosivo continha planilhas de desvios milionários, laudos químicos independentes que comprovavam a fragilidade dos materiais das obras e fotos nítidas do diário de propinas. Cópias físicas e digitais foram escondidas em locais completamente seguros, espalhados pelos labirintos da favela de Paraisópolis, garantindo que o segredo jamais fosse destruído de forma violenta. A teia invisível tecida nas sombras estava finalmente pronta para aprisionar a aranha venenosa que habitava as luxuosas mansões nobres, da laje de cimento de sua modesta casa. João Batista observou as luzes cintilantes dos luxuosos arranha-céus comerciais que dominavam a paisagem urbana da noite paulistana. O império imobiliário colossal, erguido com sangue, lágrimas e corrupção pela família Monteiro, parecia incrivelmente sólido e indestrutível para qualquer olhar destreinado e superficial da sociedade. Contudo, o velho e experiente construtor conhecia muito bem a verdade irrefutável sobre aquelas torres espelhadas. Todas elas estavam sustentadas por pilares completamente apodrecidos pela ganância extrema. O relógio implacável do destino havia começado a sua contagem regressiva silenciosa para a destruição iminente e gloriosa do monstro. A tempestade implacável que varreria o Império Monteiro do mapa
começou não com um estrondo ensurdecedor, mas com o sussurro silencioso de um e-mail anônimo. Jornalistas investigativos das maiores emissoras de televisão do país acordaram com suas caixas de entrada inundadas por documentos sigilosos, incriminadores e fotos cristalinas do Diário Negro. O dossiê meticulosamente organizado por João Batista e Marcos era uma verdadeira bomba-relógio digital. Impossível de ser ignorada ou acobertada pelos tentáculos corruptos do magnata arrogante. Antes mesmo que o sol iluminasse as mansões do Morumbi, as redações jornalísticas já fervilhavam com a fúria ardente da denúncia iminente. O noticiário matinal interrompeu sua programação habitual com uma vinheta de urgência que ecoou por todos os lares e padarias da vasta metrópole paulistana. Âncoras, com expressões graves, detalharam o esquema bilionário de lavagem de dinheiro. Subornos governamentais descarados, o mais assustador, a adulteração criminosa de materiais em obras públicas, as imagens dos laudos químicos comprovando a fragilidade estrutural dos prédios populares chocaram a nação inteira, transformando a admiração cega pelo jovem bilionário em um ódio popular palpável. O rosto perfeitamente esculpido de Henrique Monteiro agora ilustrava as telas sob a manchete terrível do maior escândalo nacional. No interior luxuoso de sua cobertura espelhada, Henrique engasgou com o café expresso, importado ao ver sua própria imagem estampada nas manchetes criminais da televisão. O celular banhado a ouro começou a tocar freneticamente. Uma sinfonia ensurdecedora de investidores em pânico e advogados cobrando explicações urgentes sobre o desastre iminente. O magnata arremessou o aparelho contra a tela plana gigantesca, estilhaçando o vidro em milhares de pedaços que refletiam a sua fúria impotente e repentina. A ilusão de invulnerabilidade absoluta que sempre o protegeu havia sido brutalmente despedaçada em questão de poucos e agonizantes minutos de transmissão ao vivo. A abertura da Bolsa de Valores de São Paulo foi um verdadeiro banho de sangue financeiro para as empresas gigantes do intocável conglomerado imobiliário Monteiro. As ações da construtora despencaram em queda livre e vertiginosa, perdendo bilhões de reais em valor de mercado antes mesmo da pausa desesperada para o almoço trágico. Acionistas minoritários e grandes fundos de investimento liquidaram suas posições apressadamente, fugindo do navio afundando, comandado por um capitão agora marcado publicamente pela corrupção sistêmica e assassinato. O painel eletrônico piscava em números vermelhos sangrentos, desenhando o gráfico implacável da ruína financeira de um homem cruel. Pressionados pela opinião pública enfurecida e pelas evidências digitais irrefutáveis vazadas anonimamente, o Ministério Público Federal finalmente ordenou operações de busca e apreensão imediatas. Sirenes estridentes rasgaram o silêncio elitista da Avenida Faria Lima, enquanto viaturas da Polícia Federal cercavam o imponente arranha-céu de vidro da construtora alvo das investigações. Agentes federais, fortemente armados, invadiram os luxuosos escritórios corporativos, confiscando computadores modernos, caixas de documentos secretos e prendendo diretores executivos que tentavam destruir provas comprometedoras nos trituradores. O império majestoso erguido sobre fundações de mentiras e sangue inocente começava a desmoronar publicamente diante das câmeras de televisão. A repercussão devastadora do escândalo atingiu rapidamente os corredores de mármore da mansão fortificada, onde a poderosa família da herdeira Isabela residia com enorme ostentação. O patriarca da dinastia aliada, um homem de negócios pragmático e implacável, percebeu imediatamente que a associação matrimonial com Henrique Monteiro seria um verdadeiro suicídio corporativo. Em uma reunião fria e calculista, regada a uísque escocês, ele ordenou que a filha rompesse o noivado imediatamente, apagando qualquer vestígio público da aliança fracassada. Isabella, cuja única lealdade verdadeira era ao dinheiro e ao status social, concordou sem derramar uma única lágrima pelo noivo arruinado. O mensageiro da desgraça amorosa não foi Isabella pessoalmente, mas sim uma equipe implacável de advogados corporativos vestindo ternos cinzentos e expressões mortais.
Eles entregaram a Henrique uma notificação extrajudicial formal, exigindo a devolução imediata do anel de noivado milionário e a anulação de todos os contratos de fusão empresarial assinados. O bilionário humilhado tentou desesperadamente ligar para a ex-noiva em busca de clemência, mas encontrou apenas o bloqueio silencioso e definitivo de quem descarta um brinquedo quebrado. A promessa de poder absoluto e monopólio nacional escorregou pelos dedos trêmulos do assassino engravatado como areia fina e seca. A solidão opressiva da cobertura luxuosa tornou-se insuportável para Henrique, que começou a afogar seu desespero crescente em garrafas sucessivas de destilados incrivelmente caros. O silêncio do apartamento vazio era quebrado apenas pelos ecos de seus próprios passos agitados e pelo zumbido contínuo da paranoia que devorava sua mente doente. Ele mandou demitir todos os empregados domésticos em um ataque de fúria cega, convencido de que havia espiões traidores escondidos entre os cozinheiros e faxineiros humildes da residência. Cada sombra projetada pelas luzes da cidade parecia ocultar o inimigo invisível e letal que orquestrou a sua destruição meteórica. O magnata contratou a peso de ouro especialistas em segurança cibernética do mercado clandestino para rastrear desesperadamente a origem exata do vazamento letal de informações. Eles varreram os servidores corporativos e as câmeras de vigilância secretas, buscando qualquer rastro digital ou físico que pudesse identificar o misterioso delator anônimo e vingativo. Os técnicos descobriram rapidamente a assinatura inconfundível do dispositivo de interceptação plantado na sala elétrica escura e a adulteração meticulosa no sistema do cofre analógico. A revelação de que seu santuário impenetrável havia sido violado fisicamente lançou Henrique em um abismo aterrorizante de pânico absoluto e incontrolável, cego por seus próprios preconceitos de classe enraizados. Henrique jamais cogitou a possibilidade remota de que um pedreiro semi-analfabeto pudesse arquitetar um golpe tão brilhante. Sua mente distorcida pela cocaína e pelo estresse extremo culpava instintivamente os grandes rivais do setor imobiliário e os políticos insatisfeitos com a distribuição das propinas milionárias. Ele começou a ameaçar antigos aliados pelo telefone, com a voz embargada pela loucura, prometendo arrastar todos eles para o inferno carcerário, caso não o ajudassem rapidamente. A rede de proteção corrupta, que sempre o blindou, começou a se afastar, abandonando o jovem psicopata à própria sorte, como um castigo divino implacável. A Prefeitura de São Paulo anunciou o embargo imediato de todos os canteiros de obras operados diretamente pela construtora Monteiro. Fiscais do trabalho e engenheiros civis do governo lacraram os portões de metal das construções gigantescas com faixas de interdição oficiais e correntes pesadas inquebráveis. Milhares de operários braçais perderam seus empregos repentinamente, gerando uma onda crescente de protestos violentos e queima de pneus nas vias de acesso principais da metrópole caótica. A outrora intocável e majestosa marca da família rica tornou-se sinônimo absoluto de desgraça, desespero operário e perigo iminente para a sociedade. A maré de justiça divina não poupou nem mesmo as autoridades policiais corrompidas que tentaram acobertar o empurrão quase fatal sofrido por Maria Clara. O diário de propinas vazado detalhava minuciosamente os valores transferidos para a conta bancária secreta do delegado arrogante e cínico encarregado daquela investigação inicial forjada. Agentes da corregedoria invadiram a delegacia no meio da tarde abafada, prendendo o homem algemado diante das câmeras ávidas da imprensa sensacionalista sedenta por um escândalo sangrento. A mentira deslavada sobre o acidente de invasão de propriedade desmoronou completamente, reabrindo oficialmente o inquérito policial sobre a tentativa escancarada de feminicídio. No modesto quintal de sua casa de tijolos expostos em Paraisópolis, João Batista acompanhava atentamente a queda monumental de seu inimigo letal através de um rádio antigo. Cada notícia de prisão, embargo ou queda na bolsa de valores soava como um cântico sagrado de vitória, entoado pelos anjos guerreiros nos céus azuis de Deus. O velho pedreiro,
Não comemorava com gritos efusivos de alegria passageira, mas com orações silenciosas de profundo agradecimento, ajoelhado no chão áspero de cimento batido. A justiça dos homens estava finalmente executando o roteiro implacável, traçado cuidadosamente pela mente brilhante de um pai de família ferido. O burburinho constante das notícias trágicas parecia penetrar as paredes descascadas do hospital público decadente, onde a jovem Maria Clara continuava internada em coma profundo. As enfermeiras bondosas que cuidavam da garota comentavam baixinho sobre a ruína estrondosa do marido bilionário cruel, sentindo que o universo começava a corrigir aquela injustiça atroz. João acariciava a barriga arredondada da filha adormecida, sentindo os chutes vigorosos do neto guerreiro que se recusava obstinadamente a ceder diante da morte fria. O amor imensurável daquele avô destemido havia erguido uma fortaleza invisível e intransponível ao redor daquelas duas vidas frágeis e inocentes. O golpe de misericórdia institucional ocorreu na sexta-feira sombria, quando o juiz federal encarregado do mega-processo criminal assinou o mandado de prisão preventiva. Henrique Monteiro não era mais considerado apenas um suspeito de colarinho branco investigado, mas um perigoso foragido da justiça brasileira, acusado de lavagem, corrupção e tentativa de homicídio. A fotografia sofisticada do jovem magnata passou a ilustrar os cartazes de procurado espalhados por todos os aeroportos movimentados e postos rodoviários do estado gigante. O herdeiro intocável, que costumava brindar com champanhe europeu caríssimo, agora estava oficialmente sendo caçado como um animal selvagem, acossado e apavorado. Avisado no último segundo por um informante muito bem pago dentro da corporação policial, Henrique conseguiu escapar da cobertura luxuosa minutos antes da batida estrondosa. Ele enfiou algumas barras de ouro sólido e maços espessos de notas não rastreáveis em uma mochila de grife escura, vestindo roupas comuns para tentar se disfarçar. O milionário usou a escada de emergência apertada e as saídas de serviço sujas, que sempre desprezou profundamente, misturando-se à multidão caótica de pedestres anônimos nas calçadas esburacadas. O choque de realidade esmagou seu peito acelerado. O príncipe de concreto armado agora rastejava nos esgotos fétidos da cidade. O perigo mortal para o bilionário fugitivo não residia apenas nas algemas frias das viaturas policiais que patrulhavam ostensivamente as avenidas iluminadas e vigiadas da capital. Henrique também havia contraído dívidas perigosíssimas com agiotas ligados ao crime organizado internacional para conseguir financiar suas manobras desesperadas e falidas no mercado de ações despencando. Esses credores sombrios das sombras não operavam através de tribunais lentos, oficiais de justiça, engravatados ou processos judiciais burocráticos repletos de brechas e recursos intermináveis. Eles cobravam suas dívidas pesadas com balas de chumbo perfurantes, tortura física inimaginável e sangue derramado nas sarjetas imundas da metrópole escura. Durante 3 noites de puro terror alucinante, o foragido dormiu escondido em hotéis baratos e infestados de baratas na região central mais perigosa e esquecida de São Paulo. O barulho agudo das sirenes de ambulâncias distantes o fazia pular da cama suja com o coração disparado, a arma fria tremendo violentamente em suas mãos suadas e inexperientes. A imagem aterrorizante da esposa grávida, despencando no abismo sombrio do poço do elevador, começou a assombrar implacavelmente todos os seus pesadelos curtos e febris. A culpa reprimida e envenenada começava a devorar a pouca sanidade que ainda restava na mente do monstro, isolado do seu mundo de luxo obsceno, faminto e completamente aterrorizado pelas sombras ameaçadoras. Henrique percebeu com absoluta clareza a extensão total de sua trágica queda inevitável. Ninguém o ajudaria. Seus antigos amigos fingiam não conhecer. Seus advogados caríssimos o abandonaram covardemente, e seus seguranças particulares haviam fugido com os carros de luxo importados. Ele era um fantasma patético perambulando pelos vales de cimento armado que ele mesmo ajudara a erguer com o suor alheio e uma ganância incontrolável e predatória.
A teia invisível tecida pelo pedreiro vingativo o havia capturado sem derramar uma única gota de sangue inocente. A pressão esmagadora da perseguição dupla, da polícia oficial e dos assassinos cruéis do submundo, empurrou o herdeiro arrogante até a beira extrema de um precipício mental irremediável. Sem opções viáveis de fuga internacional e com os recursos financeiros minguando drasticamente a cada suborno exigido nas ruas hostis, ele precisava encontrar um esconderijo verdadeiramente seguro e isolado. Seu cérebro, perturbado pela paranoia febril, o guiou instintivamente de volta para o único lugar macabro onde toda aquela maldição implacável havia começado silenciosamente semanas atrás. O canteiro de obras grandioso e abandonado o chamava na escuridão profunda, com a voz da morte. A chuva fria começou a cair pesadamente sobre os telhados sujos de São Paulo, anunciando a tempestade violenta que lavaria as almas culpadas na madrugada fatídica e assustadora, enquanto o magnata falido caminhava sorrateiramente em direção à construção inacabada, arrastando seus sapatos italianos arruinados pela lama espessa. Os olhos atentos de um pai observavam. João Batista conhecia perfeitamente o coração apodrecido e a covardia animalesca de seu inimigo letal, sabendo exatamente onde o covarde buscaria abrigo na escuridão da noite chuvosa. A armadilha final estava armada no topo do mundo de concreto frio, pronta para fechar suas garras de aço. A tempestade castigava impiedosamente a metrópole paulistana quando Henrique Monteiro cruzou os portões enferrujados do imenso canteiro de obras embargado. O relâmpago rasgou o céu noturno, iluminando brevemente a estrutura colossal de concreto armado que deveria ser o maior monumento à sua arrogância desmedida. Agora, o esqueleto de aço retorcido assemelhava-se a uma gaiola monstruosa e sombria, pronta para aprisionar o seu próprio criador decadente. Suas roupas de grife estavam encharcadas, coladas ao corpo trêmulo pelo frio cortante e pelo pavor visceral de ser caçado implacavelmente pela polícia e pelos agiotas. O silêncio fúnebre da construção abandonada era quebrado apenas pelo uivo fantasmagórico do vento que açoitava as vigas expostas e inacabadas. Henrique iniciou a subida dolorosa pelas escadas de cimento cru, seus pulmões queimando a cada degrau, vencido na escuridão absoluta do edifício fantasma. O homem que outrora circulava pelos ares em helicópteros particulares, agora rastejava como um rato assustado pelos labirintos úmidos de sua própria ruína financeira. O cansaço físico extremo era um reflexo cruel da exaustão mental que devorava as últimas migalhas de sua sanidade há muito fraturada. A cada andar que superava na penumbra úmida, os fantasmas de suas vítimas pareciam sussurrar xingamentos terríveis. Nos corredores vazios de concreto frio, ele ouvia o eco aterrorizante do choro desesperado de Maria Clara, o som abafado do impacto contra a rede de segurança. As mentiras que contou, o peso insuportável da culpa, finalmente esmagava o peito do magnata arruinado, roubando-lhe o ar e turvando sua visão acostumada apenas com o brilho cego do ouro. Aquele império erguido com propinas e sangue inocente havia se transformado em seu purgatório particular, sombrio e completamente inescapável. Ao alcançar o 70º andar, o ar rarefeito e gelado cortou seu rosto pálido e desfigurado pelo pânico crescente de um foragido desesperado. O amplo pavimento irregular estava mergulhado na penumbra sinistra, iluminado esporadicamente pelos clarões furiosos dos relâmpagos que rasgavam o horizonte escuro de São Paulo. Foi exatamente naquele mesmo cenário inóspito que ele havia tentado assassinar friamente a mulher que carregava seu próprio filho no ventre inocente. O fosso vertical e aterrorizante do elevador principal continuava ali, uma boca negra e escancarada, aguardando pacientemente para engolir novas almas pecadoras. De repente, o brilho amarelado e vacilante de uma lanterna potente cortou a escuridão densa, cegando momentaneamente o bilionário trêmulo e assustado. Henrique recuou instintivamente, tropeçando nos entulhos espalhados pelo chão áspero, enquanto o medo irracional acelerava freneticamente os batimentos descompassados do seu coração doente.
atrás do feixe de luz ofuscante. A figura imponente e envelhecida de um trabalhador humilde surgiu gradualmente das sombras gélidas daquela construção faraônica e embargada. João Batista estava de pé, firme como uma rocha ancestral, segurando firmemente uma pesada marreta de ferro forjado em suas mãos calejadas. O velho pedreiro de Paraisópolis não vestia ternos luxuosos ou sapatos italianos. Ostentava apenas o uniforme desbotado da classe trabalhadora, eternamente oprimida pelos ricos. Contudo, havia uma majestade inegável e assustadora em sua postura ereta. Uma aura de justiça divina implacável que o tornava gigantesco diante do assassino covarde. Os olhos profundamente marcados pelas rugas do tempo brilhavam com a intensidade incandescente de um anjo vingador enviado diretamente pelos céus tempestuosos da metrópole caótica. Henrique engoliu em seco, sentindo o sangue congelar em suas veias nobres ao reconhecer o pai orgulhoso e valente de Maria Clara. O desespero absoluto forçou o magnata arruinado a recorrer à sua única arma conhecida. A maldita arrogância do dinheiro sujo que comprava qualquer alma fraca. Escute bem, seu velho miserável. Eu ainda tenho contas no exterior e barras de ouro maciço escondidas em locais seguros. Henrique gaguejou pateticamente. Ele estendeu as mãos sujas e trêmulas em um gesto de falsa rendição, tentando desesperadamente negociar a própria sobrevivência com o pai de sua vítima. Eu posso transformar você e a sua filha inútil nos favelados mais ricos deste país desgraçado. Basta me deixar fugir agora mesmo. Uma risada seca, desprovida de qualquer alegria e carregada de uma tristeza infinita, ecoou pelo andar vazio, abafando momentaneamente o som estrondoso do trovão violento. João apertou o cabo de madeira da marreta pesada, os nós dos dedos ficando brancos pela força da indignação extrema que corroía sua alma íntegra. Aquele monstro de colarinho branco acreditava genuinamente que a dor dilacerante de um pai de família humilde possuía uma etiqueta de preço negociável no mercado sujo. O pedreiro deu um passo firme e ameaçador na direção do foragido patético, os sapatos rústicos esmagando pequenos pedaços de concreto solto pela intempérie. Você arruinou a vida da minha menina inocente por causa dessa sua maldita ganância doentia que nunca tem um fim, sussurrou o velho pedreiro determinado. Sua voz rouca e firme possuía a autoridade inquestionável de um profeta bíblico, anunciando o apocalipse sobre a cidade repleta de pecados escandalosos e podres. O seu dinheiro ensanguentado não pode comprar a cura para as feridas profundas da Maria Clara. Nem pode subornar o juízo infalível do nosso Senhor Jesus Cristo. Você construiu este castelo gigante de mentiras com as nossas próprias mãos calejadas. E agora ele desabou completamente sobre a sua cabeça vazia. A fúria narcisista cegou Henrique completamente, que levou a mão trêmula ao cós da calça molhada e sacou um revólver prateado, furtado no submundo criminoso. O cano metálico da arma de fogo vacilava perigosamente na direção do peito largo de João Batista, refletindo os flashes prateados dos relâmpagos contínuos no céu negro. Fique longe de mim, seu lixo humano de Paraisópolis. Eu não hesitarei em estourar os seus miolos imundos neste chão de cimento frio. Gritou o bilionário falido. A chuva impiedosa lavava as lágrimas de puro pavor que escorriam pelo rosto aristocrático daquele homem, outrora intocável, e agora um rato encurralado. Diante da ameaça letal iminente, o trabalhador envelhecido não recuou um único milímetro sequer, mantendo o olhar sombrio cravado nas íris arregaladas e loucas do genro assassino. A vida dura nas ruas íngremes e violentas da periferia desigual havia extirpado de João o medo banal da morte violenta, pelas mãos de covardes engravatados e mimados. Ele havia enfrentado privações infinitas, fome cortante e a dor lancinante de ver a própria filha amada ligada a tubos de respiração em uma UTI imunda e gelada. Uma arma tremendo nas mãos de um playboy falido não representava nada além de mais uma demonstração patética de enorme fraqueza espiritual e desespero. Atire logo, seu assassino covarde e infeliz.
Desafiou João Batista com uma calma arrepiante que gelou a espinha dorsal de Henrique Monteiro instantaneamente na escuridão úmida e perigosa. O velho soltou a marreta pesada no chão molhado com um estrondo metálico absurdo, abrindo os braços fortes e calejados em um gesto de sacrifício absoluto e assustador. Se você puxar esse gatilho agora, a polícia escutará o estrondo a quilômetros de distância e virá arrastá-lo diretamente para as profundezas apodrecidas do inferno carcerário superlotado. Cada palavra proferida pelo pedreiro era um martelo batendo pregos enferrujados no caixão invisível que já confinava a alma podre do jovem e cruel magnata. Os dedos finos e bem cuidados de Henrique tremeram incontrolavelmente sobre o gatilho frio do revólver pesado. A coragem líquida, abandonando seu corpo fraco e totalmente debilitado. Ele percebeu com aversão aterrorizante que o velho trabalhador humilde falava a verdade irrefutável. Um disparo sonoro atrairia imediatamente os cães famintos da força policial implacável. O ar gelado do 70º andar transformou-se em uma névoa espessa e sufocante, dificultando a respiração ofegante do assassino encurralado enquanto a tempestade castigava sua pele fina. A arma mortal escorregou de suas mãos, paralisadas pelo medo, caindo no piso de concreto irregular com um som surdo. Inútil e totalmente derrotado, sem a proteção ilusória de sua arma furtada. O herdeiro arrogante encolheu-se como um verme asqueroso diante da postura colossal do humilde pai, vingador e inabalável. João apontou o dedo calejado diretamente para o rosto molhado do bilionário covarde. Seus olhos transbordando o veneno acumulado durante longas semanas de desespero silencioso e contido. Eu não precisei sujar as minhas mãos honestas com o seu sangue maldito para destruir o seu império imundo de mentiras luxuosas, declarou o pedreiro com frieza. Eu apenas mostrei ao mundo inteiro os seus próprios pecados obscuros, deixando que a lei da semeadura cuidasse perfeitamente da sua colheita amaldiçoada, suja e inevitável. O delírio febril finalmente rompeu as últimas barreiras lógicas da mente doente de Henrique, empurrando-o brutalmente para a beira tenebrosa da mais absoluta insanidade mental e irreversível. Ele caiu de joelhos sobre as poças de água barrenta e gelada, arrancando os próprios cabelos castanhos, enquanto gargalhadas histéricas e assustadoras rasgavam a sua garganta ressecada pelo desespero. O magnata compreendeu perfeitamente que não havia para onde fugir. Nenhuma conta secreta milionária na Suíça seria capaz de reverter o seu terrível e absoluto abismo social destruidor. A lei do retorno divino operava com uma precisão matemática e insensível, moendo a sua arrogância implacável até transformar sua existência vazia em pura e miserável poeira, movido por um instinto puramente animal e destrutivo. O foragido ensandecido começou a rastejar de forma patética pelo chão frio na direção exata do temido fosso vertical aberto. O buraco escuro do elevador abria-se ameaçadoramente no centro exato do pavimento inacabado, o mesmo abismo tenebroso onde ele havia empurrado cruelmente sua esposa, indefesa e grávida outrora. O vento soprava forte através das fendas verticais de aço negro exposto, emitindo um som agudo que se assemelhava ao pranto infinito de 1000 almas, atormentadas no purgatório esquecido. Henrique debruçou-se assustado sobre a borda irregular de concreto cru, encarando fixamente a escuridão insondável, mortal, que parecia chamá-lo insistentemente pelo próprio nome de forma hipnótica. Nas profundezas negras daquele precipício urbano assustador, a mente estilhaçada do bilionário projetou alucinações aterrorizantes que o afogavam em um oceano denso de puro terror indescritível e paralisante. Ele visualizou perfeitamente os rostos cadavéricos dos operários invisíveis que morreram soterrados em suas obras negligenciadas, e as lágrimas secas das famílias despejadas por suas imobiliárias inescrupulosas e cruéis. No centro iluminado daquele redemoinho infernal de memórias torturantes e vívidas, a face angelical, ensanguentada de Maria Clara, o encarava com um olhar de reprovação divina e assustadoramente silenciosa. O passado sombrio emergia impiedosamente das trevas frias
como um monstro colossal faminto, pronto para arrastar o falso Deus para o seu túmulo definitivo de concreto. João Batista assistiu passivamente à destruição psicológica total e patética do seu inimigo mortal e arrogante, recusando-se a oferecer qualquer gesto de misericórdia ou palavra de consolo cristão vago. O pedreiro experiente sabia perfeitamente que aquele momento fatídico e aterrorizante era o desfecho inevitável, orquestrado rigorosamente pelas mãos invisíveis da justiça cósmica e implacável de Deus Pai Supremo. O homem que se julgava levianamente o dono intocável do mundo inteiro, acima de todas as leis terrenas, agora estava ajoelhado diante do vazio, prisioneiro de suas atrocidades. A tempestade violenta continuava a lavar o canteiro de obras obscuro, purificando silenciosamente aquele espaço profanado pelas ambições excessivas da elite, perversa e sanguinária sociedade brasileira. De repente, o som abafado do vento noturno furioso foi rasgado impiedosamente pelo uivo estridente e familiar de dezenas de sirenes de viaturas policiais, convergindo rapidamente para a avenida. As luzes vermelhas e azuis fortes dos faróis giratórios varreram freneticamente os andares inferiores do edifício abandonado, projetando sombras fantasmagóricas e dançantes gigantes pelas paredes úmidas de cimento cru. Os policiais fortemente armados haviam finalmente rastreado o bilionário, foragido desesperado, até o seu último refúgio inóspito, fechando completamente o cerco implacável ao redor do enorme canteiro embargado e sombrio. O brilho ofuscante dos potentes holofotes rasgou as trevas do 70º andar vazio, iluminando incrivelmente o clímax daquela tragédia grega real, encenada na metrópole desigual e eternamente injusta. A luz policial extremamente forte incidiu diretamente sobre o rosto contorcido de Henrique Monteiro, cegando-o temporariamente e despertando-o violentamente de seus delírios alucinógenos, trágicos e completamente sombrios. O som ensurdecedor e autoritário dos megafones, ordenando a sua rendição imediata, ecoou velozmente pelas vigas metálicas expostas, confirmando dolorosamente que o jogo cruel de xadrez estava finalizado definitivamente. A prisão significava muitas décadas apodrecendo lentamente nas celas imundas que ele mesmo ajudou a superlotar com seus esquemas sujos, cercado por prisioneiros que odiavam os bilionários engravatados covardes. A humilhação diária, terrível e incessante atrás das grandes grades de ferro enferrujadas, seria um castigo infinitamente mais doloroso do que qualquer morte rápida. Simples e fatal no asfalto, o magnata arruinado levantou-se muito lentamente, equilibrando-se de forma incerta e trêmula na beira precária do poço escuro do elevador abandonado, o vento gélido castigando seu corpo fraco. Ele olhou uma última e desesperada vez para a figura silenciosa e imponente de João Batista, buscando em vão algum sinal mínimo de compaixão no rosto do pedreiro humilde. Contudo, encontrou perfeitamente apenas um oceano profundo e impenetrável de absoluta serenidade celestial, a paz inabalável de um pai guerreiro que finalmente testemunhava o acerto de contas sagrado se concretizar. O inevitável karma universal havia fechado perfeitamente o seu círculo letal de sofrimento, devolvendo ao agressor arrogante toda a dor incomensurável que ele havia propagado cruelmente no mundo desigual, sem proferir absolutamente nenhuma palavra final dramática ou derramar qualquer lágrima de arrependimento sincero em sua alma podre. Henrique Monteiro abriu os braços manchados de culpa e desespero mudo. Ele inclinou o seu corpo falido e debilitado para trás, despencando voluntariamente no mesmo abismo escuro aterrador onde havia lançado brutalmente sua esposa, grávida meses atrás na mesma construção. Foi rapidamente engolido e sufocado pela escuridão total e faminta do poço vertical sem fim, sendo abraçado violentamente pela força invisível da gravidade letal e completamente imparcial desta terra. O estrondo do impacto violento contra a base firme de concreto armado ecoou surdamente pelo fosso frio do imenso edifício, finalizando permanentemente a trajetória do bilionário inescrupuloso e assassino. João Batista fechou os olhos enrugados com alívio genuíno e fez o sinal da cruz
silenciosamente em seu peito marcado e cansado, orando pela alma perdida do terrível genro assassino. A justiça divina e implacável havia se cumprido integralmente nas entranhas frias de concreto armado daquele arranha-céu gigantesco, sem que o velho operário humilde sujasse as mãos com sangue impuro. Ele pegou calmamente sua lanterna amarelada de trabalho duro e começou a descer as escadas de cimento cru intermináveis de forma cadenciada, deixando as viaturas policiais invadirem o térreo barulhento. O peso esmagador daquela vingança desgastante finalmente abandonou os seus ombros calejados para sempre, substituído rapidamente por uma chama quente e cheia de esperança, iluminada pela vida familiar amada. Caminhando com serenidade pelas ruas molhadas e agora altamente iluminadas pelos giroscópios cintilantes das dezenas de viaturas apressadas de São Paulo, o pedreiro sentiu as gotas de uma chuva reconfortante. Ele não se importou de forma alguma com o frio cortante da madrugada úmida e tempestuosa, pois seu coração aquecido ansiava intensamente retornar, correndo ao silencioso hospital estadual decadente e familiar. O pesadelo terrível, arquitetado covardemente pelas mentes perversas da cínica alta sociedade, havia sido pulverizado completamente pelas mãos de Deus, abrindo um caminho maravilhoso para curar as feridas mais dolorosas. A promessa irrefutável de um belo e novo amanhecer ensolarado brilhava forte nos olhos serenos daquele pai inabalável. O maior herói humilde da comunidade vibrante de Paraisópolis, na grande cidade, os primeiros raios de sol começaram a despontar timidamente no horizonte cinzento de São Paulo, dissipando as nuvens pesadas daquela tempestade noturna, inesquecível e purificadora. A luz dourada da manhã banhou os arranha-céus espelhados da metrópole vibrante, revelando uma cidade que parecia respirar aliviada após expurgar um de seus maiores demônios engravatados. O ar frio carregava o frescor do recomeço, lavando o asfalto manchado pelas tragédias urbanas e pelas lágrimas invisíveis dos desamparados que erguiam aquelas estruturas colossais. A justiça implacável havia finalizado o seu curso natural, e agora o tempo da cura finalmente se iniciava para os puros. João Batista caminhou exausto pelos corredores brancos e esterilizados do hospital público, mas o seu espírito envelhecido flutuava leve como uma pluma levada pela brisa. O peso insuportável da vingança silenciosa havia sido completamente retirado de seus ombros largos, permitindo que o pedreiro voltasse a respirar com a paz dos justos. Ele não carregava remorsos ou arrependimentos sombrios em sua alma humilde, pois sabia que o destino trágico do magnata foi forjado exclusivamente por suas próprias mãos cruéis. O velho sentou-se na cadeira plástica desconfortável ao lado do leito de sua filha, segurando suas mãos frias com extrema ternura. O som rítmico e constante dos aparelhos de suporte vital continuava preenchendo o quarto modesto, uma melodia mecânica que atestava a resistência inabalável de Maria Clara. Seu rosto pálido e sereno, ainda marcado pelas cicatrizes profundas daquela queda aterrorizante no fosso do elevador, irradiava uma beleza angelical e incrivelmente pacífica. João acariciou os cabelos castanhos da jovem adormecida, sussurrando palavras doces de encorajamento e promessas de um futuro iluminado. Distante das sombras aterrorizantes do passado recente, ele contou baixinho que o monstro opressor não existia mais, que o pesadelo havia acabado e que ela estava perfeitamente segura. Semanas angustiantes transformaram-se lentamente em meses letárgicos dentro daquele microcosmo hospitalar estéril e melancólico, testando continuamente a fé inabalável do velho pai, trabalhador e resiliente. A comunidade vibrante de Paraisópolis, no entanto, jamais abandonou o seu querido vizinho solitário durante a provação mais longa e dolorosa de toda a sua vida. Moradores humildes organizavam campanhas solidárias constantes para comprar fraldas, roupas de bebê e suplementos médicos caros que o sistema de saúde público falho não conseguia fornecer adequadamente. A solidariedade genuína dos mais pobres contrastava violentamente com a frieza calculista e cruel que caracterizava a elite paulistana. O jovem contador Marcos visitava o hospital frequentemente,
trazendo notícias animadoras sobre o desmantelamento implacável do império financeiro, apodrecido e monstruoso da família criminosa Monteiro. Os bens bilionários confiscados pela Justiça Federal estavam sendo meticulosamente leiloados para indenizar as famílias dos operários mortos e financiar a reconstrução das habitações populares comprometidas. A justiça dos homens, antes cega pelas propinas gordas e pelo poder absoluto, agora tentava desesperadamente limpar a sua própria imagem suja, punindo os comparsas do falecido magnata. O castelo ilusório de arrogância havia sido reduzido a cinzas frias e insignificantes espalhadas pelo vento, enquanto o mundo exterior fervilhava com escândalos corporativos e prisões cinematográficas de políticos corruptos ligados ao esquema bilionário. João Batista mantinha-se focado apenas em orar fervorosamente. Ele havia construído um pequeno altar improvisado no canto do quarto hospitalar apertado, adornado com imagens desgastadas de Nossa Senhora Aparecida e velas brancas cintilantes. A fúria justiceira, que o havia transformado em um espião implacável, cedeu lugar novamente à doçura paterna infinita que sempre definiu o seu caráter bondoso e trabalhador. O milagre da restauração física de sua amada filha era a única recompensa que ele implorava aos céus piedosos. O ventre redondo de Maria Clara crescia visivelmente sob os lençóis brancos e ásperos, um testemunho silencioso e milagroso da força vital incansável da natureza humana. O médico obstetra que acompanhava o caso complexo maravilhava-se diariamente com a resiliência assustadora do feto em desenvolvimento constante, protegendo-se instintivamente dentro do coma materno prolongado. Cada ultrassom, realizado no leito apertado, revelava um coraçãozinho forte, batendo no ritmo acelerado da esperança divina, desafiando todas as previsões médicas sombrias e pessimistas. Aquela criança guerreira era a âncora invisível que impedia a alma de Maria Clara de se perder na escuridão eterna. Foi em uma tarde morna de domingo, com os raios solares filtrando suavemente pelas persianas empoeiradas, que o verdadeiro e esperado milagre celestial finalmente aconteceu. João Batista estava ajoelhado no chão frio de linóleo, com a cabeça baixa apoiada nas mãos calejadas, imerso em uma prece profunda e altamente emocionada. De repente, ele sentiu um movimento incrivelmente sutil, roçar levemente a palma de sua mão direita e áspera, como o bater delicado das asas de uma borboleta. Os dedos finos e pálidos de Maria Clara apertaram levemente a mão do pai surpreso, quebrando a imobilidade paralisante dos últimos meses. O velho levantou a cabeça bruscamente, o coração disparando no peito apertado, enquanto seus olhos marejados de lágrimas procuravam ansiosamente o rosto angelical da jovem adormecida. As pálpebras pesadas de Maria Clara tremeram imperceptivelmente por alguns segundos agonizantes antes de se abrirem lentamente, revelando os belos olhos castanhos há muito tempo escondidos. A luz fraca do quarto hospitalar pareceu incomodá-la momentaneamente, mas sua visão embaçada logo encontrou a figura amorosa e envelhecida do único homem que nunca a traiu. Uma lágrima quente e solitária escorreu pelo canto do olho da garota fragilizada, marcando o seu renascimento glorioso. "Pai!" Ela sussurrou com uma voz extremamente rouca e frágil, rasgando o silêncio sepulcral do quarto estéril com a força avassaladora de um trovão divino. João Batista desabou em um choro alto e convulsivo, abraçando o corpo debilitado da filha com um cuidado cirúrgico para não machucar seus ossos em recuperação. Ele beijou a testa marcada da jovem repetidas vezes, agradecendo histericamente a Deus, a todos os anjos e aos médicos exaustos por devolverem o seu tesouro maior. A enfermeira de plantão correu para o corredor agitado, gritando por socorro médico para avaliar o despertar inacreditável da paciente. A recuperação neurológica e motora de Maria Clara exigiu uma dose colossal de paciência diária, sessões exaustivas de fisioterapia dolorosa e muito amor incondicional familiar. Ela precisou reaprender a realizar tarefas incrivelmente simples, como engolir alimentos pastosos, mover as pernas atrofiadas
e articular frases completas sem demonstrar extremo cansaço físico. No entanto, a perspectiva maravilhosa da maternidade iminente iluminava os seus olhos castanhos com uma determinação feroz que surpreendia positivamente toda a equipe médica do hospital. A garota assustada do Morumbi havia morrido no fosso escuro, dando lugar a uma mulher indomável, forjada no fogo do sofrimento. Quando João explicou delicadamente o destino trágico e merecido de Henrique Monteiro, Maria Clara não sentiu nenhum pingo de tristeza ou saudade daquele monstro cruel. A memória da traição brutal e do empurrão covarde no abismo frio havia queimado qualquer ponte emocional que ainda pudesse ligar lá ao bilionário sádico e assassino. Ela segurou a mão calejada do pai bondoso, agradecendo silenciosamente pela justiça que ele havia orquestrado com tanta sabedoria e coragem contra o império do mal. O coração puro da jovem optou pelo perdão espiritual libertador, recusando-se a carregar o fardo pesado do ódio pelo resto da vida. No auge da primavera florida e radiante, as contrações rítmicas anunciaram que o momento mágico e sublime do nascimento da nova geração estava finalmente se aproximando. A sala de parto do hospital modesto encheu-se de uma tensão palpável e muita expectativa ansiosa. Mas Maria Clara manteve-se incrivelmente forte e corajosa durante o processo. Guiada pelo instinto maternal selvagem e primitivo, ela fez o esforço final necessário para empurrar o filho para a luz do mundo, barulhento e desigual. O choro, agudo e vigoroso do pequeno Gabriel, ecoou pelas paredes descascadas, anunciando o triunfo absoluto e incontestável da própria vida. João Batista chorou copiosamente ao segurar o neto miúdo nos braços cansados, observando as pequenas mãos, perfeitamente formadas, que um dia ajudariam a reconstruir o mundo. O bebê Gabriel não herdaria o império de concreto sujo de sangue do pai magnata, mas sim a riqueza imensurável da integridade moral do seu avô. A criança era a prova viva de que as sementes da esperança divina conseguem brotar com vigor extraordinário até mesmo nos solos mais áridos e contaminados. Maria Clara sorriu exausta no leito confortável, sentindo que a sua existência fragmentada finalmente possuía um propósito grandioso, belo e inabalável. O dia da tão sonhada alta hospitalar transformou-se em um verdadeiro evento festivo e inesquecível para os moradores apaixonados e solidários da imensa comunidade de Paraisópolis. João Batista empurrou com orgulho a cadeira de rodas da filha sorridente através dos corredores familiares. Carregando o pequeno Gabriel, enrolado em uma manta azulada, a saída do prédio de saúde estadual marcou o fim definitivo daquele longo capítulo de sofrimento extremo. Lágrimas amargas e perdas traumáticas irreparáveis e profundamente assustadoras. O sol forte do meio-dia paulistano aqueceu a pele pálida da jovem mãe maravilhada, saudando-a afetuosamente em seu grandioso retorno triunfal. Ao chegarem nas vielas estreitas e irregulares da favela, uma multidão calorosa de vizinhos humildes e amigos fiéis os aguardava com palmas rítmicas e cânticos católicos. As pequenas casas de alvenaria aparente estavam enfeitadas com balões coloridos e faixas pintadas à mão, demonstrando um afeto verdadeiro que nenhum dinheiro bilionário jamais compraria. Maria Clara emocionou-se profundamente com a recepção espetacular, percebendo que o verdadeiro lar não é um palácio frio de mármore branco cercado por imensos muros farpados. O calor humano contagiante de Paraisópolis era o abraço acolhedor de Deus que iria curar completamente todas as suas cicatrizes internas. A casa modesta de João Batista havia sido pintada e reformada secretamente pelos pedreiros voluntários da própria vizinhança humilde para receber adequadamente o mais novo membro. O quarto antigo e apertado de Maria Clara foi transformado magicamente em um berçário iluminado e aconchegante, repleto de fraldas doadas e brinquedos simples de pelúcia. O velho pai trabalhador acomodou a filha no sofá confortável da sala pequena, sentindo o peito transbordar de uma alegria intensa, purificadora e absolutamente indescritível no momento. A tempestade tenebrosa havia passado definitivamente, deixando para trás um arco
íris brilhante e promissor no céu limpo daquela família extremamente guerreira. Os anos seguintes trouxeram uma rotina pacífica e gratificante para a pequena família, unida pelo amor inabalável que resistiu heroicamente às piores provações do destino implacável. Maria Clara recuperou lentamente a força muscular perdida nas pernas fragilizadas. Voltando a caminhar com o auxílio discreto de uma bengala de madeira escura e entalhada, ela dedicou-se aos estudos com enorme afinco, formando-se rapidamente em assistência social para ajudar as mulheres periféricas vulneráveis que sofriam abusos silenciosos dentro de seus próprios lares. A dor inimaginável de seu terrível passado sombrio havia sido maravilhosamente canalizada para a construção diária de um futuro extremamente luminoso. João Batista reduziu gradualmente o ritmo pesado do trabalho braçal diário nas grandes obras da Cidade Fria, dedicando mais tempo aos concertos comunitários locais na favela. Ele assumiu orgulhosamente a missão maravilhosa de criar o pequeno Gabriel, ensinando ao garoto esperto os valores inegociáveis do trabalho duro, da honestidade e da imensa fé. O menino adorava brincar de construtor no pequeno quintal de terra batida, erguendo castelos imaginários com tijolos antigos e restos de cimento seco que o avô trazia. O pedreiro experiente sabia que aquela nova fundação familiar era perfeitamente inquebrável, construída solidamente sobre o alicerce absoluto do amor verdadeiro. Enquanto a família encontrava paz celestial no calor comunitário da periferia paulistana, o imenso e grandioso esqueleto de concreto do último projeto de Henrique permanecia sombrio. A obra bilionária na região central jamais foi concluída por empreiteiras rivais, tornando-se um imenso monumento fantasmagórico à ganância humana desenfreada e completamente destrutiva das elites ricas. O vento solitário ainda soprava pelas fendas enferrujadas do poço escuro do elevador vazio, como um lembrete cruel e eterno de que a maldade profunda sempre cobra. A sociedade frequentemente esquecia rapidamente dos escândalos diários milionários, mas a justiça infalível do universo divino possuía uma memória absolutamente perfeita. Nas noites estreladas e calmas, Maria Clara costumava sentar-se na varanda simples da casa modesta, observando as luzes distantes dos arranha-céus gigantescos da rica metrópole brasileira. Ela não sentia inveja, ressentimento ou rancor pelas pessoas vazias que habitavam aqueles palácios artificiais espelhados e extremamente luxuosos. Apenas uma imensa compaixão sincera por tanta falsidade. A garota de Paraisópolis havia conhecido perfeitamente a escuridão absoluta da riqueza podre e elitista e optou por abraçar calorosamente a luz esplêndida de sua humilde existência pacífica. O sorriso banguela do filho dormindo em seu colo materno era, sem sombra de dúvidas, o tesouro mais valioso de todo o universo. A lei de semeadura bíblica provou-se implacavelmente exata no palco cruel e desigual de São Paulo, recompensando fartamente cada indivíduo com os frutos de suas ações. Henrique Monteiro plantou arrogância venenosa, violência mortal e corrupção endêmica, colhendo rapidamente o desespero absoluto, a loucura insuportável e uma morte violenta nas sombras escuras do seu fracasso. João Batista, por outro lado, cultivou o amor incondicional, a fé ardente, a resiliência assustadora e a honestidade profunda diante das maiores atrocidades cometidas por homens poderosos. A sua gloriosa colheita abundante era a imensa paz de espírito divina e a sobrevivência milagrosa das pessoas que ele mais amava. O sino de bronze da modesta igreja matriz de Paraisópolis tocou alegremente, marcando o início sereno e glorioso de mais um domingo ensolarado na comunidade vibrante. Maria Clara, João Batista e o pequeno Gabriel caminharam de mãos dadas pelas ruas estreitas de cimento, sorrindo para os vizinhos amigáveis e acolhedores no caminho. Ao entrarem na nave da humilde paróquia católica, o pedreiro envelhecido olhou para a imagem do Cristo Redentor na parede principal, agradecendo silenciosamente com a alma lavada. Eles haviam atravessado o mais escuro vale da morte assustadora, guiados firmemente pela luz eterna da justiça imaculada, divina e invencível.